Por que a verdade está na Igreja Católica? Primeiramente, nós temos que partir de um pressuposto. Né? Por quê? Porque qualquer pensamento, por mais simples que seja, ele parte de um pressuposto válido e aceito. Né? Por exemplo, vamos pegar um silogismo simples. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Para eu chegar a essa conclusão de que Sócrates é mortal, eu tenho que aceitar que todo homem é mortal e que Sócrates é homem. Né? Então, nós temos que partir de um pressuposto básico para dizer que a verdade está na Igreja Católica. Qual é esse pressuposto? O pressuposto é de que Deus existe. Bom, mas poderíamos objetar. Só que existem pessoas que não acreditam em Deus. Tudo bem. Se você eventualmente está vendo esse vídeo e não acredita em Deus, eu até convido você a assistir a esse vídeo até o fim, certo? Colocando pelo menos como um pressuposto a existência de Deus. Mas eu acho que para a maioria das pessoas isso não é um problema, porque a maioria das pessoas acreditam em Deus, né? Então, nós vamos partir desse pressuposto como uma verdade absoluta. Deus existe. Ora, se Deus existe, Deus tem que ser Deus, ou seja, tem que ser o Criador de tudo, tem que ser onipotente, onipresente, onisciente, e em Deus tem que estar a verdade. Né? Deus não pode ser falso. Ninguém cometeria uma asneira de dizer que Deus é falso. Se a gente admitir que Deus existe, Deus tem que ser necessariamente verdadeiro. E nele está a verdade e ele próprio é a verdade. Né? Nem René Descartes duvidou disso. Né? Por que eu estou citando Descartes? Porque Descartes criou um método filosófico chamado dúvida metódica, né? No qual ele duvidava das coisas para depois chegar à conclusão. Né? Através da dúvida ele chegava à verdade. Então ele colocou um raciocínio dizendo, vamos imaginar que Deus fosse um ser brincalhão e que ele estaria nos enganando a respeito de tudo que existe ao nosso redor, né? Que nada seria verdadeiro, seria uma ilusão criada por Deus, né? Claro, ele colocou isso só como um raciocínio, para depois chegar à conclusão que não, que Deus é verdadeiro e Deus não brinca conosco, né? Então nem René Descartes acreditava nisso, né? Eu citei Descartes, mas eu não estou defendendo a filosofia dele, porque Descartes, apesar de ser católico, a filosofia dele não tinha nada de católico, né? Então, se Deus existe, nele está a verdade, e Deus revelou essa verdade. Não teria sentido Deus fazer toda a criação, criar um ser racional, como o ser humano, né? Além dos anjos, o ser humano é o único ser realmente racional, né? Para não revelar a verdade que ele próprio criou, né? Ou não revelar a si próprio que é a verdade. Então, Deus revelou-se através da história, né? No começo, ele fez como? Ele se revelou pelos profetas, pelos patriarcas e pelos profetas, certo? É uma revelação verdadeira? É uma revelação verdadeira, depois nós vamos ver. Só que é uma revelação que você poderia até questionar. Por exemplo, Deus se revelou através do profeta Jeremias? Se revelou. Mas Jeremias era um homem comum, como eu, como você. Ele poderia estar enganado daquilo que ele falou, né? Isaías a mesma coisa. Ou até mesmo Abraão, que é chamado pai da fé, né? Deus se revelou para ele, mas como que eu vou ter a garantia de que essa revelação dada a Abraão não é uma ilusão, né? É uma revelação verdadeira. Então, Deus se revelou primeiro através dos profetas. Acontece que chegou um momento que o próprio Deus se encarnou e ele em pessoa, não mais através dos profetas, através dos patriarcas, mas ele próprio em pessoa se revelou. E revelou e confirmou, não só se revelou, como confirmou aquela revelação que ele deu aos profetas, né? Aos profetas, como ele diz aqui em João,
Deixa eu citar aqui um dos trechos, né? Na Mateus 5,17. Como ele diz aqui, Mateus 5,17. Não penseis que eu vim suprimir a lei ou os profetas. Não vim suprimir, mas cumprir, certo? Ou seja, Jesus, ele confirma que a lei e os profetas foram válidos, né? Por isso que nós mantemos, como cristãos, nós mantemos o Antigo Testamento juntamente com o Novo, certo? Então, não é mais indiretamente através dos profetas, mas através de si próprio, né? É o que diz, por exemplo, São Tomás de Aquino, num trecho da Suma Teológica, terceira parte, questão 79, né? Ele diz: de fato, assim como o verbo humanado, vindo visivelmente ao mundo, trouxe ao mundo a vida da graça. Aí ele continua falando no caso da Eucaristia, né? Não é bem o nosso tema aqui, mas, ou seja, ele vindo visivelmente ao mundo, trouxe ao mundo a vida da graça, certo? Ele se encarnou, ele se fez um de nós. Ele podia ser tocado, ele podia ser ouvido, ele podia até ser contraditado, como foi, né? Como realmente foi, certo? Enfim, o próprio Deus veio nos trazer essa revelação. Em Cristo está a verdade, em Cristo é a verdade. Mas poderíamos também objetar. Mas Jesus também era um homem, como eram os profetas, né? Tanto é que os profetas foram perseguidos, Cristo também foi perseguido. Os profetas foram contraditados, Cristo também foi contraditado. E por que eu estou dizendo, então, que Cristo era o próprio Deus encarnado, né? Não pode ser isso uma mentira também, certo? Como que eu posso saber disso? Bom, primeiro, Jesus morreu na cruz, tá? Nossa, que novidade. Qual homem que não morre? Claro que quase nenhum homem é crucificado, hoje em dia principalmente, né? Mas todo homem morre, né? Até hoje, tirando os homens que ainda estão vivos, né, que provavelmente morrerão, mas todo homem morreu até hoje, né? Então, Jesus não foi diferente, Jesus morreu, tá? Então, qual é a novidade? O que isso vem mostrar da divindade dele, tá? Acontece que, ao morrer, qual o fenômeno natural que aconteceu? Os apóstolos de Jesus ficaram desesperados, né? Eles perderam todas as esperanças, estavam temerosos, eles estavam escondidos, certo? Então, o cristianismo começou, vamos dizer assim, entre aspas, né? Começou muito mal, porque já começou como fracasso, né? E não tinha nada para dar certo. Então, aí de repente, o que acontece? Os apóstolos mudam o ânimo deles, certo? Como que eles mudaram esse ânimo deles? Eles que estavam escondidos, temerosos, com medo de serem eles próprios mortos, né? Por que não até crucificados, que era uma morte terrível, né? Hoje a gente fala de crucifixão, às vezes a gente até vê em filmes, né, uma crucifixão, por exemplo, o filme do Mel Gibson é um filme bem realista, né, que mostrou, acho que bem mostrado como era uma crucifixão, né, mas mesmo assim, você vê em filme é uma coisa, você vê ao vivo, imagino que é uma coisa que causa muito medo, né, qualquer pessoa ficaria apavorada só de pensar que pudesse vir a ser crucificado, né, é uma morte terrível, né? Enfim, devia ser um espetáculo que realmente metia medo para qualquer pessoa. E era esse estado dos apóstolos, mas de repente eles fizeram o contrário, né? De uma hora para outra, esses apóstolos que estavam escondidos, com medo, saíram e começaram a pregar o evangelho, começaram a se expor, começaram a enfrentar as autoridades, começaram a se martirizar, né? Alguma coisa tem que ter acontecido. Não foi uma jogada de marketing, né? Não tinha um profissional de marketing falando, olha, eu tive uma ideia, vamos transformar esse aparente fracasso numa obra de marketing, vamos fundar uma igreja para a gente ganhar bastante dinheiro, né? Isso é feito muito hoje em dia, né?
vamos fundar uma igreja e quem sabe a gente não consegue reverter isso daí, vocês vão ser até pessoas famosas, né? Lógico que isso não aconteceu, né? Até porque eram pessoas simples, pessoas pescadores, pessoas sem cultura. Posteriormente, né, veio, por exemplo, São Paulo, que tornou-se apóstolo, né, de perseguidor, tornou-se apóstolo de Cristo. E ele tinha cultura, né? Mas veio posteriormente. Os apóstolos, na sua maioria, eram pescadores ignorantes. Até hoje, um pescador, claro, isso não vamos colocar isso como uma crítica aos pescadores, mas é uma realidade. Os pescadores são pessoas simples, né? Pessoas em geral que mal sabem ler e escrever. Isso nos dias atuais. Imagine naquela época, né? Então, alguma coisa aconteceu, certo? E o que aconteceu? Foi o quê? A ressurreição e a ascensão de Cristo à Terra, certo? Cristo morreu, mas depois ele ressuscitou, venceu a morte, né? Uma coisa que só Deus poderia fazer, né? Venceu a morte, se mostrou aos apóstolos e mudou esse ânimo dos apóstolos, né? Então, somente Deus poderia fazer isso, né? Então, Jesus, mas mesmo antes de morrer, Jesus em vida, ele já mostrava esse poder dele através dos milagres, né? Jesus fazia muitos milagres em nome próprio, né? Que depois a igreja fez muitos milagres também, mas não era em nome próprio, era em nome de Jesus. E até hoje, se acontece algum milagre em nome de Jesus, em nome de Deus, né? Se por um acaso qualquer batizado fizer isso, vamos supor, se um dia eu fizer um milagre, por exemplo, não serei eu a fazer, eu estarei fazendo em nome de Cristo, né? Um sacerdote hoje, né? Quando ele consagra a Eucaristia, né? Faz a transubstanciação, ele não faz em nome próprio, é Cristo agindo por ele. Quando o sacerdote perdoa um pecado, não é ele que está perdoando, é Cristo que está perdoando por ele, né? Mas Cristo fazia tudo isso não em nome de outra pessoa, ele fazia em nome próprio, porque ele tinha o poder de perdoar os pecados, né? E o poder de fazer milagres. É o que vamos pegar dois trechos do Evangelho que fala muito bem isso. Um dos trechos aqui é Mateus 9, versículo 6. 9, versículo 6. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados, diz então ao paralítico: levanta-te, toma a tua padiola e vai para casa. Ou seja, em uma tacada ele fez dois atos que só Deus pode fazer. Primeiro, perdoou os pecados, né? Que só Deus pode perdoar os pecados. E ainda fez um milagre, fez um aleijado andar, né? E outro trecho também que a gente pode citar, Marcos 2, versículo 7, né? Ele diz o seguinte: por que fala assim este homem? Ele blasfema, ou seja, os fariseus falando de Cristo, né? Falando que Jesus estava blasfemando. Ele blasfema: quem pode perdoar os pecados a não ser Deus só? Ou seja, claro, ele está dizendo o óbvio, só Deus pode perdoar os pecados, né? Então, Jesus realmente perdoava os pecados porque ele era Deus e ele poderia perdoar os pecados e pronto, né? Então, eu queria ler também um trecho aqui do que diz o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira numa conferência do dia 28 de abril de 1984, né? Complementando isso que nós dissemos. Então ele diz o seguinte: os milagres, a santidade e a profundidade incomparável de sua doutrina. Jesus tinha uma doutrina que não era uma coisa vazia, não, a profundidade incomparável de sua doutrina, o testemunho da Sagrada Escritura, né, que a Sagrada Escritura já profetizou sobre Jesus, né? Nós falamos aqui no começo que Jesus confirmou o que os profetas disseram, né? Então, o testemunho da Sagrada Escritura,
tudo levava a reconhecê-lo como o Messias, certo? Ou seja, o enviado, o próprio Deus encarnado, né? Então, Jesus tinha o poder sobre os pecados, de perdoar os pecados, tinha o poder sobre a matéria, porque ele fazia milagres, tinha poder sobre o mal, porque ele expulsava demônios. Então Jesus era assim, era e é, né, claro, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Deus encarnado, certo? Mas Jesus revelou isso, que era o próprio Deus encarnado, né? Sim, Jesus revelou, né? Eu vou pegar só um dos trechos onde Jesus diz isso claramente. João 14, 7 a 11. Ele diz o seguinte: se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, né? Quando ele diz que ele e o Pai são um, ou seja, é Deus, né? Desde agora o conheceis e o vistes. Aí o apóstolo Filipe diz, né? Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe disse: eu estou convosco há tanto tempo, e entretanto, Filipe, não me reconheceste? Aquele que me viu, viu o Pai. Por que dizeis, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? Né? Ou seja, Jesus fala aqui claramente que ele e o Pai são um. E não é uma linguagem simbólica, não. Esse é um trecho que a gente pode interpretar literalmente mesmo. Jesus diz claramente que ele e o Pai são um. Não é só esse trecho, tem diversos outros trechos que Jesus fala isso, né? Mas se a gente for ficar citando tudo quanto é trecho aqui, esse vídeo não acaba mais. Certo? Tudo bem. Jesus veio, deixou sua doutrina, se encarnou. Primeiro falou através dos profetas, depois ele próprio em pessoa se encarnou. Viveu durante 33 anos aqui na Terra, durante os quais 3 anos foi os anos de vida pública de Jesus, né? Durante 30 anos ele não se revelou como sendo Deus, era uma pessoa como outra qualquer. Tá, tudo bem. Só que Jesus não está mais entre nós, não é? Nós poderíamos até falar, tudo bem, vamos admitir que realmente tudo isso é verdade. Jesus se encarnou e deu uma doutrina verdadeira. Mas e aí? Jesus não está mais entre nós. Agora eu pergunto, Jesus teria feito tudo isso, teria se encarnado, teria sofrido, morrido na cruz, teria ressuscitado para a doutrina dele permanecer só para aquela geração? Então tá, ele foi embora e pronto, acabou, porque Jesus não deixou nada escrito. Mesmo os evangelhos que nós temos hoje não foram escritos por Cristo. Podem ter sido inspirados por ele, mas não, ele em pessoa não escreveu. Só bem posteriormente que a Bíblia começou a ser escrita, né? Estou falando especificamente agora do Novo Testamento, bem posteriormente, lógico. E aí? A doutrina então dele vai se perder? Nós já estamos há quase 2000 anos que Jesus veio pregar o Evangelho, e aí? Então hoje não tem mais essa doutrina? Já se perdeu? Porque Jesus não deixou nada registrado. Mas aí vem o quê? Vem a igreja. Jesus instituiu a igreja justamente para isso, certo? Mas Jesus instituiu mesmo a igreja, instituiu. Está aqui o famoso trecho de Mateus 16 e 18, né? Quando ele diz para Pedro, né? E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas, ele não falou qualquer igreja, né? Ele falou, edificarei a minha igreja. E a potência da morte não terá força contra ela. Certo? Então, Jesus instituiu a igreja. E qual é a função da igreja? Justamente de guardar essa doutrina que Jesus deixou, de ser depositária da fé. Certo? O que é ser depositário? Vamos pegar uma comparação com algo bem comum nos dias atuais, né? Quando você deposita o seu dinheiro no banco, você é o depositante, o banco é o depositário, né?
Quando você deposita o dinheiro, de quem é o dinheiro que você depositou no banco? O dinheiro é seu, certo? O banco apenas está guardando aquele dinheiro para você. O banco pode até trabalhar com aquele dinheiro, lucrar com aquele dinheiro, mas aquele dinheiro não é do banco, aquele dinheiro é seu. Tanto é que você tira o dinheiro do banco a hora que você quiser. E o banco não pode se recusar de te entregar o que é seu, porque é um mero depósito. E é isso que Cristo fez com a igreja. Cristo depositou a doutrina dele na igreja. Cristo falou como se ele chegasse para a igreja e falasse: olha, igreja, está aqui a fé. Guarde ela para mim até o fim dos tempos. A sua função é essa: guardar esta fé que eu revelei até o fim dos tempos. Certo? E é mais ou menos o que a Constituição Apostólica Fidei Deposito fala. Essa Constituição Apostólica é o documento do Papa João Paulo II, que introduz o Catecismo da Igreja Católica, né? Ou seja, o Catecismo da Igreja Católica, que é o compêndio de toda a doutrina católica, começa justamente com essa frase. Olha aqui: guardar o depósito da fé é missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. Certo? Então vou repetir. Guardar o depósito da fé é missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. Então, se você acredita que Cristo é Deus, que Cristo revelou uma verdade eterna, você não pode deixar de acreditar na igreja, porque ela que está com essa verdade. Certo? E até por ela ser a depositária da fé de Cristo, que ela não pode mudar essa doutrina. Hoje em dia fala-se tanto, né, que a igreja é anacrônica, que a igreja é medieval, que a igreja é antiga, que a igreja não se adapta aos tempos, né, que a igreja tinha que aceitar algumas coisas que hoje todo mundo aceita. Por que a igreja não aceita o divórcio? Por que a igreja não aceita o aborto? Por que a igreja não aceita casamento de homossexuais? Se todo mundo está aceitando, por que a igreja tem que ser diferente? Por quê? Porque a igreja não pode mudar aquilo que foi confiado a ela. Não é propriedade da igreja. A doutrina católica, na verdade, é a doutrina de Cristo. E a igreja católica não tem esse poder de mudar o que não é dela. Jesus confiou isso para ela. Jesus, que é o esposo da igreja, Jesus não pode, seria uma traição que a igreja cometeria com Cristo se a igreja mudasse uma linha sequer da doutrina. Por isso que a doutrina está aí há quase 2000 anos e vai durar não sei quanto tempo, sei lá quanto tempo o mundo vai durar ainda, né? Pode durar mais 1000, mais 2000, mais 5000, sei lá quanto, né? Dure o tempo que for, a igreja não vai mudar a doutrina que foi confiada a ela, né? Mas poderíamos mesmo assim falar: tá bom, mas a igreja é feita de homens, os homens erram. Vamos dizer que tudo bem, os apóstolos foram fiéis, os apóstolos pregaram a doutrina verdadeira, tudo bem, mas e aí? Passaram as gerações, como que nós vamos garantir que a igreja até hoje, essa mesma igreja que diz algo hoje, é a mesma igreja dos apóstolos que dizia no tempo que os apóstolos pregaram, saíram por todo mundo pregando o evangelho, né? Como nós podemos garantir isso? Aí vem a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nós já vimos que é uma pessoa verdadeira, uma pessoa que não nos engana, uma pessoa que tem poder, né? E que garantiu essa fidelidade da igreja através da assistência do Espírito Santo, certo? Hoje nós não temos Jesus como os apóstolos tinham no tempo deles, né? Quando Jesus estava aqui entre nós, né? Hoje nós não podemos ver Jesus falar, nós não podemos ver Jesus andando, nós não podemos ver nada disso, mas nós temos o Espírito Santo conosco. Nós não vemos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é infalível, o Espírito Santo nos guia enquanto igreja, né? Claro que nós pecamos, nós erramos enquanto pessoas, sim, né? Nós estamos, como diz, o justo peca 7 vezes ao dia, né? Então, nós pecamos sim, e ninguém está livre disso, mesmo os maiores santos, né?
Ser santo não é não pecar. Os santos ficaram fiéis à doutrina de Cristo e reconheceram as próprias culpas, né? Por isso eles se santificaram, né? Mas a igreja, enquanto tal, a igreja não erra. Quando a igreja fala algo em termos de fé e de moral, a igreja não erra, justamente por causa dessa assistência do Espírito Santo, né? É o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, por exemplo. Deixa eu pegar aqui, Atos 20, 28. Diz o seguinte: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, de cuja guarda o Espírito Santo vos constituiu responsáveis. Certo? O Espírito Santo, diz, que constituiu a igreja, no caso falando dos apóstolos, né, responsáveis. Apacentai a igreja de Deus, que ele adquiriu para si com o seu próprio sangue. Tá? Então, você negar a igreja de Cristo, né, é negar a própria redenção de Cristo, porque Cristo adquiriu a igreja com o seu sangue, né? Diz que a igreja nasceu do lado de Cristo, né? Sangue e água que saiu do lado de Cristo é a igreja que estava nascendo. Então, negar a igreja é negar o próprio Cristo, né? E também João 20, 22 a 23 diz o seguinte: tendo assim falado, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Ou seja, está aqui na Bíblia, tá? Para quem diz que só a Bíblia, só é verdade o que está na Bíblia, então é a Bíblia que está dizendo, ó, recebei o Espírito Santo. Então não podemos dizer que Cristo não deu o Espírito Santo para a igreja. Está aqui, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, nossa, lembra que a gente falou que só Deus perdoa o pecado? Só Deus perdoa? Então está aqui, ó, a quem perdoardes os pecados, Jesus falando aos apóstolos, certo? Os primeiros bispos da igreja. Então, a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ou seja, a igreja está fazendo coisa que só Deus faz. Então, a igreja é Deus? Não, porque a igreja faz em nome de Deus. Olha aqui, olha a importância da igreja. Ela chega a ter o poder de perdoar pecados. Isso é um poder divino. Então não dá para dizer que a verdade não está na igreja. Certo? Está aqui, Jesus confirmou isso. E agora, não é só isso que a igreja faz. A igreja não faz só o perdão dos pecados através do sacramento da confissão, que só que é a instituição do sacramento da confissão, né? Sim, né? A igreja não faz só isso, não. A igreja também faz milagres. A igreja também expulsa demônios. Ou seja, tudo que Jesus fez na terra, a igreja continua fazendo. Tá? Mais ou menos, mas a igreja continua fazendo. Assim, quando eu digo mais ou menos, em maior número ou menor número, porque provavelmente Jesus fazia milagre todos os dias, né? Hoje a igreja não... Milagre é coisa rara, né? Senão não seria milagre, né? Não é igual algumas igrejinhas, algumas seitas que falam, né? Vamos fazer aqui uma sessão de milagres, né? Milagre por hora marcada. Não existe isso, né? Milagre Deus faz quando Ele quer e se Ele quer. Mas a igreja faz milagres hoje em dia. E a igreja expulsa demônios hoje em dia como Jesus expulsava. A igreja tem poder sobre o mal. A igreja tem esse poder. E a igreja perdoa o pecado como Jesus perdoava, sim. Tá? Tudo isso em nome de Cristo, é verdade. Não é por si só. Pelo poder que Cristo lhe conferiu, é verdade. Mas a igreja tem esse poder, sim. Então, o que acontece? Sendo essa doutrina da igreja uma doutrina divina, não tem como nós não nos apaixonarmos, né? É um ciclo virtuoso, né? Essa questão da doutrina da igreja. Quanto mais a gente conhece a doutrina, mais a gente se apaixona por ela. E quanto mais a gente se apaixona pela doutrina, mais a gente quer aprender a doutrina. Porque amar é conhecer, né? Quanto mais você ama, mais você conhece alguma coisa, mais você a ama. Principalmente essa coisa maravilhosa chamada doutrina católica, né? Então é um ciclo virtuoso. Por isso que nós temos que conhecer essa doutrina, né?
convite que o próprio apóstolo Pedro, que foi o primeiro Papa, nos fez, né, em sua carta, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, né? Ele diz o seguinte, na verdade, a segunda parte do versículo 15: estais sempre dispostos a justificar vossa esperança perante aqueles que dela vos pedem conta, né? Você tem que ter argumentos para dar razão da sua esperança. Ele diz aqui da sua esperança, ou seja, da sua fé naquilo que você acredita, né? Se você não estudar a doutrina, você não vai ter como justificar essa sua esperança, certo? A gente precisa estudar, precisa conhecer, certo? E ainda, por exemplo, Efésios 4,14, né? Carta aos Efésios 4,14. Assim, nós não seremos mais crianças jogando de um sentimento a outro. Olha, jogados de um sentimento a outro, arrastados à deriva por todo vento de doutrina, né? Sabe aquela fé sentimental? Hoje em dia, principalmente no Brasil, a gente está cheio disso, né? Aquela fé sentimental, né? Vem aí o pastorzinho exaltado com a Bíblia e fala 2 palavras, a pessoa se emociona. Nossa, agora encontrei Jesus, agora sim encontrei Jesus, né? Aqui, ó, jogados de um sentimento a outro, arrastados à deriva por todo vento de doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos pela sua astúcia a transviar-nos no erro, mas confessando a verdade no amor, cresceremos sob todos os aspectos em direção àquele que é a cabeça, Cristo, né? Ou seja, não ter aquela fé meramente sentimental, né? Mas ter uma fé racional, ter uma fé que você tenha como justificar aquilo que você crê, né? Também tem na primeira epístola aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 20, né, diz: irmãos, quanto ao juízo, não sejais crianças, não tenhais fé infantil, certo? Quanto ao mal, sim, sede criancinhas, ou seja, ser puros como as crianças, aí sim. Quanto ao mal, sim, ser puros como as crianças. Mas quanto ao juízo, sede adultos, né? Está escrito na lei: falarei a este povo por meio de homens de outra língua e por meio de lábios estrangeiros, e mesmo assim eles não me escutarão, diz o Senhor. Ou seja, não ter uma fé infantil, certo? Mas ter uma fé adulta, uma fé que você possa justificar aquilo que você crê, né? Mas você pode falar: mas não sei, não tem como eu estudar, porque eu não gosto, não sei. Tem gente que não gosta de estudar, isso é verdade. Eu não vou criticar, né? Não vou criticar isso. Ou você não tem tempo, não tenho tempo, ou qualquer outro motivo, enfim, não quero estudar. Tá bom, você não quer estudar? Então, haja como criança, então. Tá falando, não sejamos como crianças, né? No sentido da fé, mas você quer ter a sua fé infantil, então haja como criança. Como que age a criança? Confie na sua mãe, a igreja. Certo? A criança não confia na sua mãe? Então, a sua mãe, a igreja, diz que A é A, confie na igreja e acredite que A é A, porque a igreja disse. A igreja ter dito algo já é suficiente, você não precisa ter justificativa. Nesse sentido, até quem estuda, os maiores doutores da igreja, até um São Tomás de Aquino, nesse sentido todos nós somos crianças, né? Porque a primeira atitude que nós temos é de confiar mesmo no que a igreja nos diz. Se a igreja diz a Eucaristia é o verdadeiro corpo de Cristo, é o verdadeiro sangue de Cristo, isso já basta, não preciso ter... Claro, existe toda uma teologia que explica a transubstanciação, né? Tem tem tratados e tratados, tudo bem, claro, a gente quer entender até onde a gente possa entender, né? Até onde a inteligência humana puder chegar,
Tudo bem, mas mesmo que nós não entendermos, não tem problema. Os apóstolos não tinham os tratados teológicos que nós temos hoje. Eles não tiveram o Santo Agostinho, que escreveu aquelas maravilhas que ele escreveu, não tiveram o São Tomás de Aquino, que escreveu melhor ainda, não tiveram os doutores da igreja, os apóstolos não tiveram nada disso. Eles acreditavam simplesmente porque Jesus revelou. Depois eles próprios, claro, está aqui, ó, eles próprios começaram a justificar a sua fé, é verdade. Começaram a querer entender, guiados pelo Espírito Santo. Mas a primeira atitude que nós temos é essa, confiar na igreja. Confiar. E ao fazer isso, ao ter essa vivência da fé, ao ter esse estudo da fé, nós apuramos a nossa inteligência. Nós melhoramos o que diz o sensus fidei, ou seja, o sentido da fé, né? É mais ou menos o que diz aqui o documento sensus fidei na vida da igreja. De novo, sensus fidei, o sentido da fé. Olha o que diz no número 95. Uma disposição fundamental requerida para uma autêntica participação no sensus fidei é a aceitação do papel próprio da razão na sua relação com a fé. A fé e a razão caminham juntas. Jesus ensinou que Deus deve ser amado não só de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, mas também de todo o teu entendimento. Porque há um só Deus. Não há mais do que uma verdade conhecida a partir de vários pontos de vista e segundo modalidades diferentes pela fé e pela razão, né? Ou seja, a verdade é uma só, não há várias verdades, ou mesmo que seja uma verdade só, mas vista sob diversos pontos de vista, né? Você vê desse modo, mas eu vejo diferente. Não, a verdade é uma só, é a verdade revelada por Cristo e que a igreja carrega como depositária. E se a igreja tem o depósito da fé, é a igreja que vai interpretar a fé que está com ela, que ela é responsável. Lógico que é a igreja que vai dar a interpretação autêntica, né? Então é o que diz esse documento na fé, sobre a fé ser racional, né? Então é abjeta, e simplesmente abjeta a ideia de você se dizer cristão e não se dizer católico. É impossível você ser cristão não estando na igreja. O cristianismo autêntico só está na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, eu queria ler outro trecho aqui do Dr. Plínio Correia de Oliveira, da mesma conferência de 28 de abril de 84, que ele diz o seguinte, falando de Jesus, claro, né? Então, contudo, sendo o homem Deus, ou seja, sendo Jesus o homem Deus, não só conhecia, mas dispunha do futuro. O domínio de todos os acontecimentos da história lhe pertence. Ele sabia que o seu reino chamar-se-ia Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quando Cristo instituiu a igreja, ele sabia que essa igreja seria a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá bom, então tá. Chegamos à conclusão de que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, nela está a verdade. Então, o que a igreja fala sobre si própria e sobre as outras religiões? Então, vamos ver aqui o que diz o documento Dominus Jesus, de agosto de 2000, da Congregação para a Doutrina da Fé. Na época, o prefeito dessa Congregação da Doutrina da Fé era um tal de cardeal Ratzinger, Joseph Ratzinger, né? Que depois veio se tornar o Papa Bento XVI. E o Papa da época era um tal de João Paulo II, que, se não me engano, hoje é santo, né? Então, é um documento que teve pelo menos 2 santos trabalharam nele, né? Porque Bento XVI eu não tenho a menor dúvida de que é santo também. Um já canonizado, o outro tenho certeza que, não sei se vai ser canonizado, mas é santo, né? Isso é opinião pessoal minha, mas tenho certeza que é. Então, pelo menos 2 santos trabalharam nele. Mas mesmo que não fossem santos, mesmo que o Papa João Paulo II tivesse sido um péssimo Papa e o cardeal Ratzinger também não tivesse problemas morais, etc.,
Mesmo assim, esse é um documento da igreja, um documento do magistério. Então, é o que eu disse, se a igreja falou, está falado e pronto, já basta. Não precisa mais nada. Mas vamos ver o que a igreja fala sobre si própria e sobre as outras religiões. Documento Dominus Jesus, números 20 a 22. Deve crer-se firmemente que a igreja peregrina na terra é necessária para a salvação. A igreja é necessária para a salvação. Só Cristo é mediador de caminho de salvação. Ora, ele torna-se-nos presente no seu corpo, que é a igreja. E ao inculcar por palavras explícitas a necessidade da fé e do batismo, corroborou ao mesmo tempo a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo tal como por uma porta. Aqui, na verdade, é uma citação da Lumen Gentium, né? Documento do Vaticano II. Então, continua. Para aqueles que não são formal e visivelmente membros da igreja, né, a salvação de Cristo torna-se acessível em virtude de uma graça que, embora dotada de uma misteriosa relação com a igreja, todavia não os introduz formalmente nela, mas ilumina convenientemente a sua situação interior e ambiental. Esta graça provém de Cristo, é fruto de seu sacrifício e é comunicada pelo Espírito Santo. Ou seja, até aqueles que não são formalmente membros da igreja, os não batizados, por exemplo, aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, aqueles silvícolas que não tiveram contato com a civilização, mesmo eles, quando se salvam através da igreja, certo? É um mistério de Cristo, mas a salvação vinha através da igreja, mesmo eles, né? Quanto ao modo como a graça salvífica de Deus, dada sempre através de Cristo, no Espírito, e em relação misteriosa com a igreja, atinge os não cristãos, o Concílio Vaticano II limitou-se a afirmar que Deus a dá por caminhos só por ele conhecidos, certo? Ou seja, se alguém se salva fora da igreja, é por caminhos que só Deus conhece, certo? Todavia, de quanto acima foi dito sobre a mediação de Jesus Cristo e sobre a relação única e singular que a igreja tem com o reino de Deus entre os homens, seria obviamente contrário à fé católica considerar a igreja como um caminho de salvação, ao lado dos constituídos pelas outras religiões, como se esses fossem complementares à igreja, né? Ou seja, quem diz, a igreja é só um caminho, mas tem outros, né? Eu me salvo pela igreja católica, outro se salva pela batista, por exemplo, né? Então isso é contrário à fé católica, considerar que a igreja é só um caminho ao lado de outras religiões, né? Como se fossem complementares à igreja, ou até substancialmente equivalentes à mesma, embora convergindo com ela para o reino escatológico de Deus, né? Então, há quem diga que as outras igrejas não seriam só um caminho paralelo à igreja, mas seria até equivalente à igreja. Olha que absurdo, né? Comparar qualquer seita, qualquer outra religião à igreja de Cristo, né? Como se fossem equivalentes. Então, não há dúvida que as diversas tradições religiosas contêm e oferecem elementos de religiosidade que procedem de Deus. Por exemplo, nenhuma religião nega que Deus existe. Então, quando uma religião diz que Deus existe, lógico que está falando a verdade, né? Então, tem elementos de religiosidade que procedem de Deus. Não se lhes pode, porém, atribuir a origem divina nem a eficácia salvífica ex operato, própria dos sacramentos cristãos. Ou seja, só os sacramentos da igreja salvam por si só, né? Ex operato. O simples fato de você da igreja ministrar o sacramento, a igreja está salvando. Por outro lado, não se pode ignorar que certos ritos, enquanto dependentes da superstição ou de outros erros, são mais propriamente um obstáculo à salvação. Ou seja, alguns ritos das outras igrejas, às vezes não só não são equivalentes aos ritos católicos, como podem ser até um obstáculo à salvação. Olha como é grave isso.
Com a vinda de Jesus Cristo Salvador, Deus quis que a igreja, por ele fundada, fosse um instrumento de salvação para toda a humanidade. Esta verdade de fé nada tira ao fato de a igreja nutrir pelas religiões do mundo um sincero respeito, mas ao mesmo tempo exclui de forma radical a mentalidade indiferentista, imbuída de um relativismo religioso que leva a pensar que tanto vale uma religião como outra. Ou seja, a Igreja Católica respeita as outras religiões, sim, mas isso não nos autoriza ao relativismo religioso. Né? Posteriormente, o Papa Bento XVI, ainda como cardeal, mas já era quase Papa, né? Na missa que estava abrindo o conclave, né? Ele presidiu ainda como cardeal, né? Ele falou da ditadura do relativismo, né? Que está, infelizmente, dentro da própria igreja. Então, se é verdade que os adeptos das outras religiões podem receber a graça divina, também é verdade que, objetivamente, se encontram numa situação gravemente deficitária. Então, ainda que eles possam receber a graça divina, é uma situação deficitária, se comparada com a daqueles que na igreja têm a plenitude dos meios de salvação. Só a Igreja Católica, portanto, tem a plenitude dos meios de salvação. Compreende-se, portanto, que em obediência ao mandato do Senhor, conforme Mateus 28, 19 a 20, e como exigência do amor para com todos os homens, a Igreja anuncia e tem o dever de anunciar constantemente a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, no qual os homens encontram a plenitude da vida religiosa e no qual Deus reconciliou todas as coisas consigo. O diálogo, embora faça parte da missão evangelizadora, é apenas uma das ações da Igreja na sua missão ad gentes. A paridade, que é um pressuposto do diálogo, refere-se à igual dignidade pessoal das partes, não aos conteúdos doutrinais e muito menos a Jesus Cristo, em relação com os fundamentos das outras religiões. Ou seja, quando a igreja dialoga com as outras religiões, ela o faz em igualdade de condições, né? Ou seja, a paridade que existe é em respeito às pessoas das outras religiões, que têm a mesma dignidade, são pessoas como nós, são filhas de Deus como nós, né? Então, a paridade está nesse sentido, mas não que as doutrinas se equivalham, certo? Nesse sentido não há paridade. A igreja, com efeito, movida pela caridade e pelo respeito da liberdade, deve empenhar-se antes de mais em anunciar a todos os homens a verdade, definitivamente revelada pelo Senhor, e em proclamar a necessidade da conversão a Jesus Cristo e da adesão à igreja através do batismo e dos outros sacramentos, para participar de modo pleno na comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, só na Igreja Católica você está em plena comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para acabar, eu gostaria de citar um outro trecho do Dr. Plínio Correia de Oliveira, né, extraído de uma conferência de 16 de novembro de 92, que diz o seguinte: eu não conheço nada tão bonito quanto a instituição infalível com aquela calma da igreja, porque a verdadeira igreja é eminentemente calma, que dá o pensamento certo para cada um a respeito de tudo, com aquela naturalidade de mãe que diz: meu filho, acaricia, honra, eleva e passa para outro assunto. Avançam os séculos, ela se mantém naquela serenidade majestosa. Tudo isso é a Igreja Católica, não tem igual, é outro ramo de maravilhoso, né? Que coisa bonita, por isso que eu fiz questão de terminar citando esse trecho e dizendo: Homo pleno católicos apostólicos romanos sum, vir pleno católicos apostólicos romanos sum. É isso.